Vamos começar agora a série que faz parte da disciplina Soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a série terá o título, o número 32, e o título é que Deus não toma de volta a salvação que Ele deu. Deus não remove a salvação que Ele deu. Deus não toma de volta. Mas antes de entrarmos nessa doutrina, propriamente dita, aliás, nesta sessão, nessa série nós vamos examinar cerca de 104 versículos que os odiadores da doutrina da Bíblia, uma vez salvo, sempre tentam nos ofender, nos confundir com esses 104 versículos. Analisei esse versículo durante muitos anos e dividi em 17 categorias. Mas antes de entrar nessas categorias propriamente ditas, eu quero ver duas chaves, porque ninguém vai memorizar a resposta para 104 objeções. Então vamos ver duas chaves que servem para todos esses 104 versículos, as objeções que tentam fazer para a segurança da salvação, para a preservação da salvação, preservação por Deus, o Deus que preserva e nunca falha. Essas duas chaves nós vamos ver. A primeira é a seguinte: o crente da dispensação das igrejas tem 100 versos, na ordem de 100 versos explícitos, ensinando, e eu contei somente entre Romanos e Filemão, 100 versos explícitos ensinando que creu sempre salvo. Isso é, se a condição creu for satisfeita, inevitavelmente, infalivelmente, imperdivelmente, virá a consequência sempre salvo. Então, a condição é crer e a consequência inevitável e infalível é que Deus vai preservar a sua salvação eternamente, mesmo que nós sejamos fracos. E o título dessa lição de hoje, desse estudo, é: tem você também algum verso contrário, explícito? Então o desafio que você pode lançar nessas 104 objeções é: eu posso lhe mostrar 100 versículos que explicitamente, usando as palavras que estão no dicionário, as palavras em português, nós encontramos que crer equivale à salvação eterna. Agora, o desafio é: mostre você um versículo onde um crente é declarado salvo, é dito que ele creu, e é dito que ele recebeu a salvação eterna, e é dito explicitamente que ele perdeu a salvação. Ninguém nunca conseguirá, entre Gênesis e Apocalipse, dando 1000 anos, encontrar nem a sombra da sombra de um versículo desse, porque então, se houvesse, Deus estaria se contradizendo. Então, a conversa poderia ser assim quando viessem lhe agredir. A conversa poderia ser assim: por favor, refreie sua ira e sua agressão. Eu de cor posso citar, e vou citar agora, uns 14 versos. E olhando na Bíblia, poderia citar uns 100 versos, onde, referindo-se a toda pessoa que de todo o coração creu de modo bíblico no Cristo, tal como está retratado na Bíblia, não no Cristo das falsas religiões, não no Cristo da imaginação, mas no Cristo da Bíblia. Então tem 14, eu vou citar 14 versos, onde o próprio Deus fez e escreveu. O autor da Bíblia é Deus, usou homens para escrever, mas cada palavra da Bíblia é literalmente palavra de Deus, somente de Deus, desde o início até a eternidade. Então, ele diz explicitamente que do lado da condição única, Deus fez que fosse escrito palavras como crer, escritas literalmente: crer, receber Jesus como Salvador, receber como Senhor, receber Jesus como Deus. E explicitamente, do lado do resultado infalível, da consequência inquebrável, infalível, Deus fez escrever explicitamente as exatas palavras: vida eterna,
vida que dura para sempre, não entrará em condenação. Então vou citar alguns, vou ler aqui na Bíblia, vou ler aqui embaixo na Bíblia. João 5,24, Deus fez escrever, todo aquele que nele crê tem a vida que dura para sempre. Poderia ser mais simples e mais claro do que isso? Ele está dizendo todo, então todo homem que nele crê. Então essa é a condição. Qual é a consequência? Tem a vida. Que tipo de vida? A vida que dura para sempre. João 3,18, quem nele crê não é condenado. Pode ser mais simples e mais curto e mais direto do que isso. Condição, crê. Consequência, não é condenado. João 10,28. E vou ler só parte desses versículos, mas entre João 10, 28 e 29, você pode ler todos esses versículos em totum, integralmente, do começo ao fim. Eu estou citando por brevidade, estou citando só a parte mais importante, mais relevante para esse estudo de hoje. João 10, 28 e 29, nós temos. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém, isso inclui todo ser criado. Eu sou um ser criado, você é um ser criado. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Romanos 8, 28 a 30, 29 diz, porque referindo aos homens, aos homens a quem ele já pré-conheceu, também já os predeterminou quanto fronteiras. Ora, você já tem um lote eterno demarcado, a mansão eterna preparada, a escritura de posse eterna já está lavrada, assinada por Deus. Deus agora já está vendo você e o seu filme de todos os dias da eternidade futura. Deus está vendo agora você efetivamente morando lá na eternidade futura. Mas, lendo de novo o versículo, sem esse comentário. 29. Porque aos homens a quem ele já pré-conheceu, também já os predeterminou quanto fronteiras, para serem conformados à apresentação físico-corporal do seu Filho, a fim de ser este, o primeiro nascido entre muitos irmãos. Verso 30. E aos homens a quem ele já predeterminou quanto fronteiras, a esse também já chamou. E aos que já chamou, a esse também já declarou justos. E aos que já declarou justos, a esses também já glorificou. Deus me salvou no ano de 1974. Aos olhos de Deus, que ele está vendo, para Deus não há tempo. Ele está vendo a eternidade futura, os milênios futuros, os bilhões, os trilhões, os 4 trilhões de anos. Ele está vendo como se fosse agora. E Deus está vendo que lá eu já estou declarado justo, já estou glorificado. Romanos 8, 35 e 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Saltando para o verso 38. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi criado, não pode lhe separar de Deus. O anjo não pode lhe separar de Deus. Satanás não pode lhe separar de Deus. A humanidade toda não pode lhe separar de Deus. E você que também foi criado, você não é eterno, você não existiu sempre, de sempre a sempre, você não pode se separar do amor de Deus. Pode perder os galardões, pode receber punição, pode perder bênçãos que poderia ter aqui e galardões lá no céu, mas não pode se separar do amor de Deus. 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, entenda, destruição do corpo, para que o Espírito seja o quê? Seja salvo no dia do Senhor Jesus. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos selados e o selo de Deus é inviolável. Nem você mesmo pode quebrar o selo de Deus.
Agora, não entendo por que você diz que é um crente, mas você não regozija comigo ao saber que eu fui salvo e fui dado paz e certeza disso. Não entendo por que tanta ira. Agora chega você tremendo de ódio para me agredir e afirmar que eu criei, eu fui salvo, mas afirmar que eu posso perder a salvação, eu posso voltar a ser perdido se eu morrer em pecados que você acha que são muitos, são demasiados, são maiores e piores do que os seus pecados, que você acha que são pouquinhos, menorzinhos e insignificantezinhos. Então, uma vez que você é quem está irado, inflamado, odiando a mim, ao ensino desses 14 versos acima, e eu teria outros, 100 outros versículos dizendo a mesma coisa, condição creu, resultado vida eterna. Eu citei esses 14 versos, poderia citar 100, referentes ao salvo do tempo das assembleias locais, do tempo das assembleias neotestamentárias, que são constituídas principalmente, majoritariamente, de gentios convertidos. Então, uma vez que você é que está agredindo, e recusando e odiando, você que está negando, você é quem tem a obrigação de provar se eu estou errado. Entendeu que isso é justo? Você que acusa que isso é uma falácia, que é uma mentira, que é uma falsidade, você que tem que provar. Entendeu? Olhe sua corrente de argumentos. Se eu mostrar que um só elo dela sempre esteve partido, então todos os seus argumentos, completamente e para sempre, terão virado pó e terão caído por terra. Vou gentilmente, cortesmente, para o seu bem, lhe desafiar sobre algo que é o ponto onde seu argumento começa, se alicerça sobre ele, e dele seu argumento depende viver ou morrer. Faça a pergunta. Pode você me mostrar um só verso, basta onde Deus fez escrever na Bíblia, explicitamente, palavras exatas como creu, foi salvo do inferno para ser destinado ao céu. E depois, no mesmo versículo, no mesmo contexto, você pode me mostrar frases como perdeu a salvação eterna que tinha, voltou a ser destinado para a condenação eterna do lago de fogo. Por favor, vou esperar uns 5 minutos para você tentar me mostrar isso na sua vida. Um verso onde mostra um salvo da dispensação das igrejas, declarado um crente, um salvo, e depois declarado que perdeu a salvação. Note, o resumo da minha afirmativa é a de que há uma multidão de versos, onde aos verdadeiros crentes das igrejas locais, majoritariamente constituídas de gentios convertidos, e isso é o que eu sou e você é. Daí meu foco nisso. Eu não vou focalizar como foi a salvação no período do dilúvio, como foi a salvação na dispensação das promessas, como foi a salvação dos judeus liderados por Moisés, porque eu não sou judeu, nem estou no dilúvio, na arca. Então eu estou interessado na dispensação em que nós estamos agora. Continuando. Mostra um versículo onde Deus fez escrever explicitamente, com palavras claras, que salvo dessa dispensação das igrejas, voltaram a ser perdido. Portanto, para me provar, você tem que apresentar versos que a tais crentes da dispensação das igrejas, Deus fez escrever a exata negação do que eu afirmei. E o fez explicitamente, afirmando com todas as palavras que tais já salvos iriam perder suas salvações eternas. Entendeu, amigo? É uma questão simples e pura de lógica. Eu afirmei que crer na Bíblia está implicando, inevitavelmente, salvação eterna que nunca é perdida. Você, para dizer que essa implicação é falsa,
Eu lhe mostrei 14 versículos, poderia mostrar 100 só entre Romano e Filemão. Agora você procure um entre Romano e Filemão, ou qualquer versículo destinado, falando, referente a um crente da dispensação das igrejas, usando a palavra creu, foi salvo, e como resultado, dizendo que não perseverou, perdeu a salvação e vai para o inferno. Vou esperar. Nada, amigo. Não conseguiu achar nenhum verso assim, não é? Ninguém nunca conseguiu. Amigo, eu peço com amor a sua alma. Não se ofenda. Convido com amor. Deus, de amor de Deus e amor a você. Não quer você se humilhar, se arrepender. Não importa que você é um pastor, que você é um professor de seminário, se tem doutorado. Você não quer se humilhar e se arrepender e pedir perdão a Deus por nunca ter crido nos 14 versos que eu lhe mostrei e nos 100 que eu poderia lhe mostrar. Não quer você depositar sua fé em Cristo agora mesmo. Como depositar a fé? Crendo nesses 14 versículos que você não crê. Ou não creu. Comece a crer nesses versículos. Crê na existência de Cristo, até o diabo crê, porque não é burro. Existência é uma coisa, mas crer cada palavra dele como absoluta verdade é diferente. Então, não achou, não quer depositar sua fé em Cristo e crer nesses versículos, e crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Então, não se ofenda, mas me permita falar, tendo eu amor à sua alma. Você ainda é um homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só pode ser compreendida por quem já é um salvo. E eu estarei disposto a paciente e amorosamente lhe enviar palavras escritas, vídeos e áudios, lhe apresentando somente o Evangelho. Não sou psicólogo, não é aqui não divano de psicologia, não quero saber detalhes de sua vida, mas quero apresentar o Evangelho. Sim, somente o Evangelho. Pois de nada adiantaria discutirmos sobre doutrinas mais avançadas e difíceis e que você nunca poderá entender antes de ser salvo. Que adiantaria isso? Deus lhe abençoe, Deus lhe dê entendimento.